Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos. Olá, boa noite para você. Esta é a sabatina do Grupo Cidade de Comunicação. O programa é realizado pelo jornalismo da TV Cidade e a rede de emissoras afiliadas à Record em todo o Maranhão. Neste quarto ciclo, entrevistaremos os candidatos à Prefeitura da cidade de São Luís. A cada programa, um candidato que disputa o cargo de prefeito terá a oportunidade de apresentar suas propostas através das entrevistas que acontecem aqui. Esta sabatina segue as seguintes regras. 6 temas foram escolhidos dentro da banca de jornalistas da TV Cidade. São eles: saúde, educação, turismo, infraestrutura, economia e cultura. Destes, 5 temas serão sorteados e irão compor a entrevista nos próximos 20 minutos. A ordem de sabatinados foi definida através de sorteio mediante todos os assessores dos candidatos. No programa de hoje, entrevistaremos a candidata Flávia Alves, do Partido Solidariedade. Flávia Maria Gomes Parente Alves Maciel tem 42 anos. Nasceu em São Luís em 1982. É advogada e pedagoga. Agora é candidata a prefeita em São Luís pelo Partido Solidariedade. Boa noite, candidata. Seja bem-vinda ao programa Eleições. Boa noite. Candidata, a partir de agora a senhora vai ter 20 minutos para a sua sabatina. Vamos colocar aqui os 6 temas, deles 5 vão ser sorteados. Vamos para o primeiro tema. Vou falar sobre turismo. Tema importante, candidata. Estamos falando de uma cidade, de uma capital turística, São Luís, né? Local onde muita gente tira férias, o Brasil todo, o mundo todo vem para São Luís tirar férias. Me conta, quais são os seus projetos e planos para a área do turismo na capital? Bom, é importante a gente lembrar que São Luís ela tem sido uma porta de entrada para os Lençóis Maranhenses, mas infelizmente a gente não vê um movimento efetivo das pessoas ficarem em São Luís para aproveitar a cidade, conhecer. E por quê? Eu acredito que São Luís precisa de infraestrutura turística. Então, no nosso plano de governo, nós temos a proposta da implantação de um centro de turismo, mas um centro de verdade, onde a gente encontre informação ao turista, serviços de atendimento básico ao turista, culinária, artesanato e a informação de que São Luís tem um potencial gigantesco e aqueles serviços de agência possam ser efetuados dentro desse centro. São Luís não dispõe disso, mas o Nordeste inteiro tem seus grandes centros de turistas. Esse é um grande momento. O outro grande momento do nosso plano de governo sobre o turismo é trabalhar a questão do saneamento básico, porque São Luís tem essa orla maravilhosa, mas infelizmente o esgotamento sanitário de São Luís tem prejudicado a balneabilidade, a qualidade da água das praias. E eu não posso trazer o turista para São Luís para tomar banho num mar poluído, numa água poluída e adoecer. Então a gente vai centralizar os esforços em tratar com a CAEMA sobre a questão do esgotamento sanitário, lembrando a população de São Luís, o responsável pela água e esgoto do município de São Luís é o município. O contratante da CAEMA é o município. É na figura do seu gestor, o prefeito, se Deus quiser em 2025, o povo de São Luís também quiser, a prefeita, assumir a responsabilidade de rediscutir com a CAEMA os rumos da água e do esgoto para melhorar também o turismo de São Luís. Além disso, a gente precisa mostrar São Luís para o mundo. Os Lençóis Maranhenses são maravilhosos e, de fato, é uma ótima porta São Luís para receber os turistas, mas não para somente ir para os Lençóis. O mundo precisa saber tudo que tem aqui em São Luís, a nossa orla, a ilha toda com seus demais municípios, o potencial do turismo pedagógico, do turismo cultural, de toda essa história do nosso centro histórico que precisa ser também pensado dentro da questão do turismo, a revitalização e a reocupação do centro histórico, porque também a gente tem recebido críticas duras de que simplesmente ser patrimônio da humanidade não é suficiente. A gente tem que tratar esse patrimônio como prioridade para que o turista venha também pensando em saber da nossa história e da nossa cultura. Perfeito, candidata. A gente fala em turismo dentro e fora de São Luís, né? Porque trazer esses turistas de fora para cá também tem sido um desafio. A senhora pensa, por exemplo, em algum momento a fomentação também
dos negócios para atrair turistas, por exemplo? Sem dúvida, o turismo ele passa não só pela contemplação da beleza natural, mas a gente atrai turista através do esporte. São Luís tem uma orla que pode incentivar e já tem se destacado, por exemplo, o nado em águas abertas. Hoje em São Luís tem se demonstrado com um potencial gigantesco, surf, kitesurf, vôlei de praia, nossa orla inteira. Então a gente soma esporte com turismo, e isso tudo é uma indústria de gerar emprego e renda. A gente também pode trazer para São Luís essas estruturas como um grande centro turístico que vai dar espaço para os empreendedores locais, tanto exporem a cultura, os potenciais da cidade, como se desenvolver a economia comunitária, a economia coletiva dos bairros. Ela atende especialmente ao turista, a uma conexão direta, porque os bairros produzem cultura e turista ele vem para conhecer e para levar de volta para suas casas o que a cidade tem de melhor. Então, se nós temos artesanato, nós temos que estimular a cadeia produtiva, fazendo com que ele tenha um lugar interessante e digno para as pessoas irem comprar o artesanato e não só dentro da casa das pessoas. É um grande laço de cadeia produtiva, turismo, aí a gente coloca o esporte, porque o turismo esportivo também tem sido muito relevante, e isso tudo pode fazer mudança de verdade em São Luís, gerar emprego e renda. Turismo é sinal de emprego e renda, de arrecadação para o município, já que muitas vezes a gente reclama de falta de recurso. Então vamos criar alternativas reais, concretas, de gerar isso na atração do turista, nas cadeias produtivas. É assim que a gente vai fazer São Luís ter mudanças verdadeiras, acabar com grandes problemas históricos. Perfeito, candidata. Nós vamos agora para o segundo tema. Falando em turismo, vamos falar de cultura. Cultura é quase um sinônimo de São Luís, né? De Maranhão, Bumba Meu Boi, Tambor de Crioula. O que a senhora pensa com tantos grupos na ilha de São Luís, com tantos grupos de Bumba Meu Boi, com tantos grupos de Tambor de Crioula, tantas outras culturas, manifestações típicas daqui do Maranhão? O que a senhora pensa para esse povo também? A gente vem de um momento difícil, onde os grupos de cultura passam por momentos complicados, né? O que a senhora pensa? Vai haver, por exemplo, um investimento para essa área? Sim. Primeiro, privilegiar e colocar a cultura local em prioridade, em primeiro plano. Por exemplo, as grandes festas, Carnaval, São João, Aniversário de São Luís, elas têm se mostrado privilegiando a cultura externa. Eu acho que os grandes shows são interessantes, movimentam o turismo, a economia, mas uma prioridade tem que ser, e será, no meu governo, se for prefeita de São Luís, pagar primeiro o cachê antecipado da cultura local. As apresentações locais, elas merecem o mesmo e um respeito até maior do que o externo. Por que a gente paga antecipado um grande show, e quando é um grande show nacional, reconhecido às vezes internacionalmente, só vem fazer o show com pago 100%. E a cultura local precisa esperar 3, 6 meses para receber. Então o meu compromisso é fazer com que o cachê da cultura local seja integralmente pago antes das apresentações. Mas isso não resolve o problema da cultura. A cultura precisa viver no decorrer do ano. A vida cultural, ela ninguém faz Carnaval, São João somente na véspera. Precisa viver, precisa fazer as indumentárias, precisa se preparar, ensaiar. E aí o caminho incentivo as empresas privadas a patrocinar a longo prazo essas manifestações. E como é que a gente faz isso? Incentivo fiscal, fazendo um grande programa em que as empresas locais, elas possam, aquelas empresas genuinamente ludovicenses de São Luís, elas têm um estímulo fiscal, redução de impostos municipais, para patrocinar no decorrer do tempo, através de parcelas mensais, as manifestações culturais. Além disso, a gente precisa voltar ao assunto centro histórico. São Luís, a cultura, as nossas origens, franceses, portugueses, holandeses, a afrodescendência, está muito representada no nosso centro histórico, que hoje
sofre muito desabamento. E onde é que São Luís está nisso? São Luís é uma das camadas de proteção do centro histórico e a gente tem no nosso plano de governo um plano de revitalização e ocupação do centro histórico. Fazer com que as pessoas queiram ocupar esses espaços. Fazer com que a parte interna desses prédios, respeitando toda a sua cultura, toda a sua história, elas atraiam pessoas para o nosso centro histórico. Candidata, a senhora toca no quesito centro histórico e cultura. A gente fala do centro histórico, por exemplo, a roda de tambor de crioula, muito visto anteriormente, hoje quase não tanto. A senhora pretende revitalizar, trazer também manifestações culturais para dentro do Reviver, dias, semanas, por exemplo? É uma conexão direta. Se a gente ocupar o centro histórico, as manifestações elas voltam de forma natural. A nossa construção cultural, o povo de São Luís, não precisa ser na época de alta estação de turismo, o povo de São Luís vive isso. E aí o programa de revitalização e ocupação, ele compõe uma agenda de apresentações, não só do tambor de crioula. Hoje a gente já tem movimentos interessantes de jornadas sobre a cultura do Maranhão por dentro do centro histórico. Agora, se é inseguro, se os prédios estão caindo na cabeça das pessoas, muitas vezes porque não tem ninguém estimulado a viver naquele prédio, o próprio dono do prédio, às vezes até espera que ele caia para poder fazer alguma outra coisa, não tem como ter manifestação cultural. A conexão é revitalização e ocupação. A cultura ela é inerente a tudo isso. Perfeito, candidata. Nós vamos para o próximo tema. Vamos falar sobre saúde. O seu plano de governo fala sobre a construção de uma clínica Sorrir. Clínica Sorrir São Luís, se chamaria isso. Como é que funcionaria essa clínica? A nossa visão sobre a necessidade de uma clínica odontológica em São Luís, ela é pela realidade, pelo que a gente está assistindo hoje, caminhando por todos os bairros da cidade. Na verdade, São Luís hoje, né, nos centros odontológicos, simplesmente encaminha a população para a rede estadual. É isso que tem acontecido. A pessoa busca o centro municipal e ela não encontra um tratamento especializado dentro dessa rede, que é o que acontece na rede de saúde em geral. Simplesmente a pessoa busca a unidade básica, digamos assim, a unidade básica odontológica, chega lá, os serviços, apenas um paliativo é feito ali para salvar aquela dor intensa, que a gente sabe o que é uma dor de dente, o que é sofrer com ela, mas não se trata o problema e se coloca na rede estadual. Infelizmente, a rede estadual hoje vem sofrendo não só com a pressão de que a rede municipal não está fazendo trabalho especializado na área odontológica, mas também um incentivo negativo quanto à prática da saúde pública estadual em São Luís. Hoje a gente não vê que é prioridade do governo do estado. Então, chamar a responsabilidade, vamos chamar essa responsabilidade. E o funcionamento é o seguinte: sair é que nem a rede básica de saúde, é a mesma proposta. Sair do atendimento de saúde odontológica já com o especialista atendendo dentro da clínica. Parar de encaminhar as pessoas para sofrer em fila de marcação de consulta, em fila de marcação de especialista odontológico. A clínica tem que ter os dias certos para o atendimento especializado e a pessoa sair dali com seu problema resolvido. Eu chamo isso de o básico bem feito. Ninguém vai para o dentista só para saber que tem um problema. O problema está claro, eu estou sentindo dor de dente, eu vou para lá para resolver o problema. Então, é uma clínica que vai atender de forma especializada lá nos tratamentos de canal, nos tratamentos que forem necessários para a população sair com a solução do problema. Candidata, a gente vai esbarrar em um outro problema: as longas filas para marcação de consulta. A pessoa já está com problema, vai para a marcação, dorme na fila, e às vezes não consegue às vezes marcar a consulta, já está doente, precisa passar por mais essa situação, aguardar para então conseguir a consulta, para fazer os exames e retornar na consulta. Olha o tamanho do trajeto. Foi tentado colocar, por exemplo, um call center para o atendimento, para essa marcação. Não funcionou tanto. Um outro problema, um outro quesito Socorrão 2, Hospital Clementino Moura. A comida tem sido alvo de denúncias diariamente. O que a senhora pensa em fazer nessas duas situações? São duas perguntas, eu aproveito para colocar duas situações. Bom,
Com relação à marcação de consulta, para mim é uma situação inexplicável em São Luís. O que está no nosso plano de governo é fazer com que esse sistema funcione dentro da unidade básica de saúde. A proposta é, eu vou para uma UBS com a condição de uma dor. Geralmente o que te leva à UBS é uma dor. Lá eu vou ter o atendimento paliativo para essa dor. Lá nesse mesmo atendimento, que é o primeiro atendimento do cidadão, eu vou ter a realização de exames básicos. Dá para fazer isso numa UBS com tranquilidade. Exame de sangue, exame de urina, exames básicos. O encaminhamento ao médico é feito lá pelo clínico que atendeu, é marcada a consulta lá. Por que tirar a pessoa de dentro da unidade básica de saúde para ela ir marcar a consulta numa central de marcação de consulta, se essa marcação acontece assim? Você sabe como é? A pessoa chega na central de marcação de consulta, encontra um servidor público que olha um sistema e que encontra onde é que tem consulta para aquele especialista, em que dia. Por que isso não pode ser feito dentro da unidade básica? Eu não encontro nenhuma explicação para isso. Saindo da unidade básica com a consulta marcada e com kit básico de remédios, a chance da pessoa continuar o processo de atender a sua condição de saúde é muito maior. Então, é o básico bem feito. Atendimento à dor, consulta marcada, exames básicos e remédio. Isso vai desestressar o sistema de alta complexidade, porque a pessoa, quando ela tem um diagnóstico rápido, ela tem a possibilidade de cura muito mais rápido, e isso vai acabar com a humilhação, porque essa central de marcação de consulta, seja o próprio call center, que muitas vezes é mais um obstáculo, ela não resolve o problema da população e gera mais estrutura administrativa. O servidor tem que estar lá marcando a consulta dentro da UBS. Isso não é difícil, isso é o básico bem feito. É sair de lá com a consulta do especialista marcado. A pessoa tem que passar por todo o sofrimento e muitas vezes se humilhar para um político conseguir a vaga, que é de todo mundo. Isso é que não pode. Então, nossa proposta é saúde básica bem feita, com processo claro. Entrou na unidade, saiu de consulta marcada, saiu de exames básicos, ele vai chegar no especialista com exames básicos. Claro que o especialista vai indicar mais exames. Aí, lá dentro desse atendimento do especialista, esses exames mais especializados já serão marcados. Eu acho que isso ajuda muito. Com relação ao Hospital Socorrão 2, que também é uma coisa que acontece no Hospital Socorrão 1. Os dois hospitais, eles estão sem condições de serem ampliados fisicamente. O Hospital Socorrão 1, a gente sabe, não tem mais para onde crescer. O Hospital Socorrão 2 era um prédio de um outro hospital. São Luís precisa melhorar a qualidade desses hospitais, e é essa a nossa proposta, melhorar o atendimento, fazer um atendimento humanizado, mas para isso eu entendo que é preciso ter mais um hospital de portas abertas em São Luís. Está no nosso plano de governo. No primeiro momento, eu identifico a área Itaquibacanga como uma região importante para a construção de um novo hospital de portas abertas. Pode ser nos mais variados bairros da região, pode ser no Anjo da Guarda. Um hospital num espaço mais amplo, onde ele possa ser construído no primeiro momento, com a ajuda do governo federal, do Programa de Aceleração ao Crescimento. Tem recurso para isso. A saúde de São Luís tem 1 bilhão e 100 milhões de reais. A gente precisa canalizar isso com responsabilidade e seriedade, fazer com que os processos sejam inteligentes, não joguem recursos como, por exemplo, ficar criando mais estrutura para marcar consulta quando isso podia ser feito lá dentro da unidade básica de saúde. Então, mais um hospital de portas abertas, unidades básicas de saúde eficiente e saúde da família. Saúde da família é uma grande saída também para não estar tão estressada a rede municipal, desafogar a rede municipal de saúde. A senhora fala na construção de mais um novo hospital de portas abertas, seria um Socorrão 3, uma espécie de Socorrão 3. De que maneira a senhora implantaria isso? Porque a gente sabe que os socorrões hoje atendem também o interior do estado, né? É um hospital da capital, mas que atende o estado inteiro. Como é que funcionaria isso? São Luís, hoje, só precisa atender a demanda do estado inteiro se o estado não fizer a sua parte. A estrutura hospitalar do estado do Maranhão tem condições de atender, sim, dentro dos municípios, as emergências, que são essas que vão para o hospital de portas abertas. Geralmente são acidentes, é aquilo que a gente não consegue fazer dentro de um tratamento ambulatorial ou fazer dentro das clínicas especializadas. O estado do Maranhão tem que fazer isso. A verdade é que São Luís, nem com esses dois
Se atender só a população de São Luís, não atende bem a população de São Luís. A infraestrutura é ruim, a gente tem todos os dias, se você falar hoje, tem gente no corredor. A alimentação, a gente tem reclamações, eu ouço reclamações diariamente sobre isso. Então, não é só simplesmente atender outros municípios. Agora, fechar as portas para atender os cidadãos do Maranhão inteiro, porque é uma estrutura hospitalar municipal, isso é desumano. Então, não está na nossa proposta fechar as portas. É um hospital de portas abertas. Está na nossa proposta a gente levar ao governo do estado a quantidade de demanda que tem dentro dos hospitais municipais que não são de São Luís, para que o estado possa atender dentro do município, o que é muito melhor para a população e muito mais digno, porque as famílias estão lá nos municípios e vão cuidar dos seus doentes. E o Hospital de Portas Abertas 3, o Socorrão 3, ele seria mais uma estrutura para atender o povo de São Luís. Isso não é uma promessa, é um compromisso. É um compromisso, está no nosso plano de governo registrado no Tribunal Eleitoral. Perfeito, candidata. Agora a senhora tem 1 minuto e meio para suas considerações finais. Agradecer sempre essa oportunidade de falar de São Luís. Todas as vezes que me chamarem para um debate, para uma entrevista, eu estarei com muita energia, porque eu quero falar de propostas. Eu acho que São Luís pode mudar de verdade. Crenças de que São Luís não pode ter isso ou aquilo não me convencem. São Luís pode ser uma cidade excelente para se viver se nós priorizarmos a vida da maioria da população. Então, como a única mulher nessa disputa, eu venho pedir o apoio, o voto das pessoas que vêm em São Luís, que São Luís pode ser uma cidade boa para se viver, que pode se gerar emprego e renda internos em São Luís, não só do funcionalismo público, mas da cadeia produtiva, das pessoas que têm esperança de que filhos ricos e pobres possam ter as mesmas oportunidades. Eu estou aqui com essa missão de, com um olhar de cuidado, trazer mudanças importantes para São Luís. Eu sou a Flávia Alves, meu número é 77 e eu tenho a convicção de que posso chegar no segundo turno e discutir de igual para igual com o homem que vai fazer o outro elemento o outro candidato do segundo turno, a solução para os problemas de São Luís. E aí sim, o povo dessa cidade vai poder escolher quem será a próxima prefeita de São Luís. Conto com o apoio de todos vocês. Flávia Alves, 77. Obrigado, candidata, pela sua presença e pela sua disponibilidade. Viu? Valeu. O programa Eleições 2024, o voto na Record, termina aqui. Temos um novo encontro amanhã. Agora você fica com o Jornal da Cidade, as principais notícias do estado. Até lá. Eleições 2024. O voto na Record. Oferecimento Guanabara. Satisfação em todos os sentidos.